queridos irmãos, estamos aqui para mais uma pausa para a reflexão. Estávamos relendo no livro Contos e Apólogos, do Espírito Humberto de Campos, uma história chamada Dívida e Resgate. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Os irmãos tiveram oportunidade de ler uma história, ela é extremamente significativa. Mas eu vou usar um outro exemplo, similar a este do livro. Quando falamos em dívidas e resgates nos processos reencarnatórios, muitas vezes os irmãos pensam em termos de olho por olho, dente por dente. Ou seja, aquilo que provocamos é exatamente aquilo que sofremos na mesma medida, no mesmo diapasão. Quando, na verdade, muitas das experiências que vivemos são ajustes realmente baseados no processo de dívida e resgate necessário. Quando falamos dívida, que dívida é essa? Às vezes as pessoas me perguntam, mas Marielle, se eu não lembro, como é que eu vou pagar uma dívida que eu não lembro? Eu quero lembrar. Eu quero fazer uma regressão, eu quero saber o que acontece, por que isso se repete. A sugestão que sempre fazemos, que o melhor é analisarmos a vida como ela está sendo para cada um de nós. Na pausa passada, falamos sobre mudança de destino. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas ingerências, que são as ingerências praticamente imutáveis. Não que sejam plenamente imutáveis, mas que são coisas difíceis a gente modificar no nosso caminho, que estão vinculadas a esse processo de dívida e resgate mesmo. Quando nos endividamos perante a vida. Se somos criados para o bem, quando nós deixamos de ser esse indivíduo que caminha pelas trilhas do bem, nós deixamos uma espécie de negatividade, que nós vamos chamar de dívida, como na conta matemática. Aquilo que devo é número negativo. Estando negativados, nós precisamos buscar recursos que cubram a negatividade da nossa conta. E é por isso que nós chamamos o processo de reencarnação como um processo reeducativo. Porque Deus, que é um Pai amoroso e bom, Ele encontra meios através dos quais nós possamos encontrar recursos para cumprir o pagamento de tais dívidas. Então nós, quando somos pais inconsequentes, difíceis, complexos, que não ajustamos muito bem a caminhada dos nossos filhos com esforço, não os ensinamos a praticar o bem em seu próprio benefício e diante dos outros, nós fatalmente nos condenamos a um dia estabelecermos processos com parentelas difíceis. Às vezes um pai e uma mãe complicados, que são ainda aqueles filhos que retornam em outra posição em nossa vida, nos requerendo ainda uma educação. Então nós estamos em eterno processo de reeducação, até que cheguemos, não eterno, mas num permanente processo, até que cheguemos ao ponto de superarmos isso, quando nos educamos. E aí é quando nós cumprimos e nosso número não está mais negativo, nossa conta foi coberta, está tudo certo e quites. O sábio bondoso Emmanuel, em seu livro Consolador, na psicografia do Chico, define na questão 246 do livro O Consolador, o que significam no processo reencarnatório provação e expiação. A provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Difícil, mas claro, todas as vezes que nós cometemos um crime, algo que realmente interfere na vida dos outros de forma grave, e isso não estamos falando só de crimes como de crime de morte,
mas nós cometemos ofensas morais, nós cometemos o prejuízo de várias pessoas, há indivíduos que cometem crimes contra a humanidade. Todos esses processos requerem de nós um processo expiatório. Mas quando estamos lentos, somos o aprendiz difícil e que não quer fazer a lição como deve, ou não vai bem numa prova e não quer estudar tão propriamente, a vida repete as lições, porque nós não somos aquele que criou um mal muito grande, não é um malfeitor, mas somos o indolente, o preguiçoso. E a maioria de nós tem processos de ambos os campos. Temos algumas coisas espiando e outras coisas provando. Precisamos, cada dia, transformarmos nosso destino de forma a cumprirmos aquilo que viemos cumprir. Nas questões 258 a 273 do Livro dos Espíritos, nós temos um tratado sobre a escolha dos nossos caminhos, dependendo do gênero de vida, particularidades das provas e expiações em nosso caminho. E muitas vezes alguém pode dizer assim, não sou criminoso, mas ainda na obra do Livro dos Espíritos, na questão 358, há uma frase que define exatamente a posição de transgressão. Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Toda vez que nós não respeitamos a lei de amor, justiça e caridade, nós somos malfeitores. Em Evangelho, no capítulo 5, que fala das causas atuais das aflições, os Espíritos Superiores escreveram: Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí se segue que nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo que pecou. Mas a lei de Deus não é só de cobrança inflexível, mas de reajuste, sendo amor e justiça. Se fizemos um mal, por pior que seja, podemos atenuá-lo ao infinito das possibilidades, construindo o bem. Se plantamos espinhos nas estradas da vida e retornamos plantando rosas, corrigimos assim nossos passos em direção a um novo caminho. Dependendo do quanto de bem que praticarmos, diminuiremos ou dissiparemos completamente nosso erro. No mundo espiritual, no intervalo das nossas reencarnações, escolhemos consciente ou inconscientemente o gênero de provas de acordo com nossas necessidades e possibilidades adquiridas pela nossa própria conduta. Entretanto, ao reencarnarmos, não ficamos escravos desse modo de vida, uma vez que as particularidades correm por nossa conta. Daí a nossa reflexão anterior ao falarmos de sermos autores de nosso destino. A todo instante, podemos escolher a atitude a tomar. As entidades sublimadas dizem assim, dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiveram. Nada lhes torna o futuro. Abertos se lhe acham assim o caminho do bem como do mal. E aí nós podemos pensar quantas vezes nas relações familiares poderíamos escolher o amor, o afeto, o carinho, a compreensão, a tolerância e superarmos adversidades de há muito que ainda vivem dentro de nós. Mas escolhemos o conflito, a impaciência, a intolerância e por isso mesmo causamos ainda danos que nos trarão consequências. Justamente a consequência de termos evitado que o mal se estendesse. Por isso, queridos irmãos, tudo o que pudermos fazer para atenuar nosso caminho, para tornar um caminho feliz, nós podemos e devemos fazer. Pratiquemos a cada dia o exercício constante de aumentarmos em nós as virtudes e diminuirmos nossas falhas morais, de positivarmos nossa dívida que estava negativa. Uma boa noite,
um bom descanso, paz e luz em nossos caminhos.